Estamos de volta com mais um AT Jazz Music. Hoje é dia de visitarmos grandes clássicos do gospel brasileiro. Nós estamos aqui trazendo a Arca, cara, que fez grandes músicas e meu pai tocou por muito tempo com eles, tem uma história muito bacana. E não se esqueça, curta, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante o seu engajamento para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais gente. E uma última coisinha, o Clube de Assinantes, uma forma de você contribuir aqui para o AT Jazz Music, que é um programa independente, e com contribuições irrisórias você pode estar participando todos os meses de sorteios. Já sorteamos 3 cursos de saxofone e você pode ser mais um ganhador. Então, entra lá, dá uma olhadinha no site e você vai ver o Clube de Assinantes. Trazendo a Arca, gente, aqui no AT Jazz Music. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
Quem tem a marca da promessa vai declarar isso. Declarei. Diga. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Fala pessoal, estamos aqui dando uma pausinha no nosso AT Jazz Music para falar para vocês sobre um dos nossos patrocinadores, Pousada Estalagem. Você que é aqui do Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro, um lugar lindo, a Pousada Estalagem está apoiando o nosso programa, patrocinando o nosso programa. Um atendimento personalizado, os melhores preços, um ambiente muito familiar, com piscina, churrasqueira, estacionamento e o melhor de tudo, você vai estar num lugar lindíssimo que é Cabo Frio. Então não deixa de conhecer a Pousada Estalagem. Você vai ter os melhores momentos da sua vida com a sua família, com a sua esposa, você vai poder estar lá e eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Então, Pousada Estalagem, anota esse nome, os contatos estão todos aqui embaixo. Quer passar o melhor final de semana da sua vida? Liga pro pessoal e esteja lá com eles que você vai receber um atendimento de príncipe, tenho certeza disso, beleza? Pousada Estalagem, não esquece esse nome não. Valeu, gente. Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Hoje eu tô com uma turma aqui muito especial, Tecão, família, pessoal que eu tenho um carinho muito grande, que eu tive a oportunidade de andar por um tempo. Aprendi muito com esses caras, são referências para mim. Tô falando aqui do Ministério Trazendo a Arca. Aleluia! Luiz, Beco, André, Pelé. Estamos aqui, tá faltando o Isaac também, Isaac tá lá em Recife. Mas fico muito feliz de estar com vocês aqui e para mim é uma honra, um prazer grande. Quero agradecer vocês por aceitar o convite. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos o convite, e convite de um brother é sempre
Honra demais, de verdade. Ângelo é um camarada que abençoou demais o nosso ministério, abençoa até hoje, mas que caminhou com a gente longos anos. Desde os primórdios, né? Olha, desde o toque, né? Desde o primeiro CD, né? Toque. Além. Exatamente. Já era Bem Amado, tinha Bem Amado também. Meu amado. Meu Amado. Pô, lindo aquilo ali. Foi um tempo bem legal, e aí depois... no Trazendo a Arca, gravamos lá no Maracanãzinho, né? Maracanã. Histórico, cara, né? Que loucura aquele negócio. Antes, um monte de a gente gravou em São Paulo, cara. Um DVD que é o do Toque no Altar Restituição em São Paulo. Não, e teve um outro também. Teve Toque no Altar Restituição. São Paulo. E teve um na Barra da Tijuca, que é o Deus de Promessa. Deus de Promessa. Isso aí. Ou seja, o Ângelo Torres tá em todas. Tá em todas. Tem um pedacinho ali. O quinto elemento, né? Participou de cara, tudo, que loucura o DVD do Maracanã. No Maracanãzinho, um montão de gente do lado de fora, né? Cara, foram milhares de pessoas que ficaram do lado de fora, porque nós, na verdade, aquele DVD, o ingresso era 1 quilo de alimento não perecível, mas todo mundo queria ir, né? Todo mundo queria ir, queria... E aí, rapaz, o brasileiro é brasileiro, né? Uma da hora, né? Aí o que aconteceu? O pessoal arriscava ir, mesmo sabendo que vai que na hora consegue, mas não ia conseguir. Porque o número de inscrição já tinha, o número de ingressos já tinha esgotado. Mas tinha jogo, eu acho que do Flamengo naquele dia. Aí o brasileiro, alguns irmãos abençoados conseguiram, iam para o Maracanã, eles compravam o ingresso do jogo, e eu não sei como eles conseguiam passar do Maracanã para o Maracanãzinho. Olha aí. Mas acontece que teve gente que ficava com o ingresso e ficou de fora, e gente que não tinha e que entrou. Mas 5 mil pessoas, né? Mais ou menos. Ficaram de fora, ficaram de fora. Caraca. E dentro umas 11 mil, 12 mil. 13.500 foi o que foi liberado na época Sudeste. Cara, que bacana. Foi um tempo assim muito legal. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa coisa do início do Ministério Trazendo a Arca, né? Porque antes era o Ministério Toque no Altar, que era o Ministério de Louvor lá do Ministério Apacentar, e o Ministério Trazendo a Arca. Como é que surgiu? Inclusive o nome. Eu me lembro que quando surgiu essa ideia, que o Ronald me ligou, falou, cara, agora a gente é Ministério Trazendo a Arca, eu queria que você tocasse, estivesse com a gente. Eu achei interessante essa coisa do nome. Assim. Eu queria saber de vocês um pouco, se tem como resumir, talvez, como é que surgiu essa ideia? E principalmente também a questão das músicas, Luiz. Você é o compositor, né? Acho que o Deco também, o André também, mas assim, a questão das músicas serem cristocêntricas, a gente percebe bastante isso. As músicas falam da pessoa de Cristo. Isso é muito legal, né? E vocês foram precursores disso, acho isso muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse início do Trazendo a Arca. Então, do toque no altar, na verdade. Né? Do toque, né? Vamos então dar uma resumida aqui. Nós éramos músicos em tempo integral no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, né, até de 2000 até 2006. Isso. De 2000 até 2006. Em 2006, nós saímos do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, e quando nós saímos, nós, na verdade... havíamos entendido que nosso tempo tinha acabado ali aquele ciclo se fechou. Na verdade, não havia a intenção de continuar, assim, para te ser bem sincero, logo ali nas primeiras semanas, mas tantas pessoas, tantos pastores, né, que foram abençoados com o nosso ministério, tanta gente falou, não, vocês não podem parar. A gente Deus confirmou isso no nosso coração. De certo. Aí nós fomos orar. Me lembro, nós tiramos um tempo de oração, nós orávamos lá em casa, né, num apartamento e tal, e Deus confirmou isso no nosso coração. E muitos homens de Deus também orando por nós, né, nós estávamos foi um tempo um tanto quanto conturbado, né, com a nossa saída, então, mas quando a gente teve a confirmação de Deus, nós decidimos então seguir. Nós já havíamos escrito algumas canções, por exemplo, muita gente acha que Marca da Promessa, nós cantávamos Marca da Promessa enquanto estávamos no Ministério Apacentar. Então já Na existia algumas verdade, canções. já tinha um repertório pronto, né? E uma das canções desse repertório era Trazendo a Arca, o nome da música era Trazendo a Arca. Com versos de louvor, com alegria. Mas aí tem um mistério que tu não sabe. Então revela esse mistério. Vamos lá, vamos gerar um nome então? Vamos embora. Aí começou a dar uns nomes, aí um falava um nome, outro falava, aí teve um irmão aí que falou assim, que tal Bacia dos Espelhos?
Olha pra sua direita, aí você vai ver. Foi você. Aí a gente ficou pensando assim, Isso é inédito, cara. É inédito. Primeira mão, Quase hein? ninguém sabe dessa, né? Não leva isso em vocês. Foi O pessoal verdade. começou a conhecer a gente assim, pô, o pessoal do toque tá aí, né? Toque no altar, né? E botava só o toque. Aí eu fiquei pensando assim, cara, tu pensa o da pessoal falando assim, pô, o bacia. pessoal da bacia chegou. Ia ser bacia dos espelhos. Eu nem me lembro disso. Eu nem me Ele lembro não disso. se lembra, mas eu me lembro. Nossa, Cara, eu graças a Deus eu tô- ficou isso- trazendo a... Aí começamos Pelé não é baú, né? Rapaz, eu nem lembro, Eu sou eu também não vaso, lembrava vaso, dela. vaso. Eu vou lembrar, vou trazer a memória, hein? Mas senão tem muita história, né? Aí começamos a pensar em nomes, títulos de músicas, né? Porque tinha, por exemplo, Toque no Altar era o título de uma música. Título de uma né? música. Então começamos a falar alguns nomes, eu não me lembro quem foi, citou o título de uma música que se chama Trazendo a Arca. E na hora, assim, um olhou pro outro, assim, sabe? Cara, é isso. Bate no coração de todo mundo. Pô, que maneiro. O nome do Toque, na verdade, primeiro CD, o Toque no Altar, era Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, o nome do CD não era Toque no Altar. Quer dizer, Toque no Altar era o nome do CD, não era o nome do Não grupo. era o nome do grupo, é. Mas Era Ministério Apacentar. isso, todo mundo que olhava a capa do CD achava que o nome do grupo era Toque no Altar. Então quem nos batizou de Toque no Altar foi o povo. Eles que começaram a dizer o Toque Olha no só. Altar, o Toque no Altar. E a gente entendeu que o nome era forte, o nome era bacana mesmo e ficou assim, Toque Que no Altar. maneiro. Cara, vocês sabem que eu me lembro de uma época, quando vocês, assim que vocês começaram, o Toque começou o quê? 2002, 2001? 2000, A gente primeiro começou CD, como- 2003, né? como músico em tempo integral, a gente começou em 2000, na verdade. Mas o 2000. primeiro Final de CD. 2000. Acho que 2003, né? O primeiro CD é de Primeiro 2003. Os dois, né? Tanto o Toque no Altar como o 2003. Restituir. Aliás, ano que vem, 20 anos, hein? 20 anos Olha aí, do, hein? do lançamento desse CD. Que isso, cara. É. Cara, agora uma coisa interessante. Quando vocês, nessa época aí, 2002, 2003, vocês estavam lançando o primeiro CD, eu era da banda de Kleber Lucas. Sim, A eu gente lembro. estava lançando Aos Pés da Cruz, que foi 2003. Rapaz, foi que Né? CDzaço. CDzão, fez o maior sucesso e tudo. A gente viajava demais e tudo. Eu me lembro, como se fosse hoje, a gente estava dentro de uma van, viajando para não sei aonde, e o Daniel, que era o tecladista, ele trouxe um CD de vocês, cara. E botou. Cara, eu nunca tinha ouvido, não conhecia. Quando ele colocou aquele negócio, eu falei, cara, mas foi assim uma unção, uma coisa assim, dentro daquele carro, Que legal. da gente ouvindo. E eu Glória me a lembro que a Deus. gente ouvia. Eu não vou lembrar aqui exatamente das músicas, mas assim, eu lembro das mensagens, era muito forte. Assim. Tinha uma música que vocês falavam, eu não sei se essa tá no primeiro CD, Abro Mão. Abro mão, abro mão. Ela é CD. de qual É, CD? CD, Então foi essa. Cara, eu lembro que quando a gente ouviu, eu falei, cara, que letra, quem são esses caras? Esses caras estão, né? Porque às vezes a gente tá tocando, o Kleber Lucas estava muito estourado nessa época, né? Então a gente tocava e tal. E aí você é engraçado você tá tocando com um artista que já é uma pessoa extremamente conhecida, que tá abençoando muito a nação, e aí você vê uma galera chegando com uma mensagem nova, assim. Cara, aquilo mexeu com a gente. Mexeu. E eu nunca iria imaginar que alguns anos depois, né, 2006 mais ou menos, eu já estava ali, porque eu saí da banda de Kleber em 2005. Né? Então 2006 já estava ali meio que caminhando com vocês no toque ali e tal. E foi muito legal. Então assim, cara, vocês abençoaram muito a gente. Você tinha feito uma pergunta sobre a questão das músicas serem bem bíblicas, né? Então, quando nós éramos músicos em tempo integral, as nossas manhãs eram dedicadas a oração e leitura da palavra, oração, leitura da palavra. Eu lembro disso. Né? Enfim, era isso. E o que acontecia era que as canções elas acabavam sendo as nossas experiências com a palavra. E elas né? nasciam naquele ambiente. Nasciam ali. naquele ambiente, nasciam naquele ambiente. Consagração. Algumas dessas canções eram as nossas orações, né? Tipo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. São orações, né? São orações. Abro mão é uma oração, né? Foi uma experiência que eu tive em um culto e quando Deus... a gente estava buscando o Senhor de uma maneira tão intensa, mas tão intensa, e jejuando, sabe, a gente ali apaixonado pelo Senhor mesmo, só querendo. Tinha dia da gente não querer ir para casa, queria ficar ali naquele ambiente de glória. O nosso gente período era de 7 da manhã ao meio-dia. Eu cheguei aí em várias Alguns, reuniões né? dessas. Lembro, Né? lembro. Vocês estavam lá e a gente chegava.
E na época eu fazia parte do naipe, era eu, o Márcio André e o Robinho Alicá. Robinho Alicá. O Bonfim veio depois no Trazendo a Arca, era o Robinho. Robinho Alicá. E depois o Robinho acabou ficando membro da igreja e tudo. E eu me lembro desses ambientes, de chegar lá e aí às vezes tinha ensaio, era oração, era uma coisa... E eu nessa aí de tanto estar ali buscando e tal, aí um dia o Senhor me pergunta sobre essa questão de você continuaria fazendo isso se soubesse que eu não vou? Primeiro ele me pergunta quais eram os meus sonhos. E eu disse para eles meus 3 maiores. E o maior dele era ser pai, porque o médico já havia dito que a gente dificilmente iria conseguir ser pai, que a minha esposa dificilmente iria conseguir engravidar. E aí o médico já tinha dito isso, a gente já tinha 5 anos de casado e não ia rolar. E aí quando o Senhor me pergunta quais eram os maiores sonhos, eu disse a ele quais eram, e esse era o maior. E aí ele pergunta, e você teria coragem e você continuaria do jeito que você está, se você soubesse que eu não vou te dar nenhum deles? Você seria capaz de abrir mão dos seus sonhos? Aí foi muito, né? Aí que veio a canção. Né? Aí foi no meio do culto isso tudo. Eu fui lá no altar, eu ajoelhei e falei, Senhor, tá aí. Estou aqui te dando tudo. Estou aqui te dando a casa, o carro, o filho. Eu vou continuar te adorando. É notório, o Luiz, Pelé, é notório que assim, a gente observa essa verdade do coração de vocês, ela está diretamente associada ao fato de Deus ter abençoado vocês. Deus viu essa... Claro que nós somos pecadores, somos falhos, a gente não vale nada. Mas, às vezes, Deus encontra algo no nosso coração e fala, esse cara está sendo sincero. Sim. E acho que o tempo que vocês passaram, que vocês viveram, que vivem até hoje, hoje você é pastor... Na época você não era pastor, né? Não era. Hoje você é pastor. Deco é pastor também? Sim. Deco é pastor, Pelé também? Até o Isaac é pastor. A gente é a banda de 4 pastores. Acho que é a única banda do Brasil que são todos pastores. Você vê todos o propósito de Deus de ter unido todos num só lugar, né? Porque o Deco, filho de pastor, vindo de uma outra igreja, Luiz também já vinha da Quadrangular, já há muitos anos, nasceu, né, no berço evangélico. Eu não nasci no berço evangélico, mas me converti lá. O Davi também. Então Deus ele reuniu todo mundo e juntou no propósito, cada um com o seu talento, cada um com o seu dom, e multiplicou isso dessa forma. Foi extraordinário, assim, do jeito que Deus fez. E tem feito, né? Tem impulsionado a gente agora, depois de 6 anos sem gravar nada, a gente tá... Já tem 6 anos. Já tem O 6 último anos. foi O qual? último projeto foi o Habito no Abrigo, Abrigo. né? Certo. Habito no Abrigo? Sim. Isso, é. E 6 anos sem gravar nada, agora a gente vai voltar a gravar coisas novas, né? Cada um com o seu chamado, atendendo o seu chamado. Deco pastoreando a igreja, Luiz é o pastor presidente lá da Sobre as Águas, eu tenho auxiliado ele lá nas Sobre as Águas também como pastor, e todo mundo no mesmo propósito. O Isaac lá em Recife também. Só que agora com mais responsa, né? Com mais responsabilidade. Que lindo, cara. Que lindo a gente ver as fases, né? A gente observar, assim. Um dia desse eu vi, não sei se foi você que postou, alguém postou uma foto, acho que foi você que postou uma foto no Instagram, que tá você e tá o Deco novinho. Você postou? É porque eu era novinho e o Luiz já era assim, né? O Luiz já era assim, né? Cara, já. Você tá falando, nessa época o Deco já importunava a gente. Dei muito cascudo, né? Eu era tão maneiro que eles pediam pra eu sair com ele. Era. Bem mais novo. E aí o Deco novinho. Então é legal a gente observar assim, essas fases, né? Pô, bem novinho, e aí Deus começar a criar algo, assim, sabe? Deus começar a moldar, assim, dar os talentos. Porque tem muita gente que tem talento, mas acho que o bacana de tudo é quando a gente se coloca nas mãos do Senhor e fala, Senhor, me usa segundo a sua bondade, o seu querer e tudo. E é notório isso na vida de vocês. A gente vê que Deus fez uma coisa e vocês se mantêm fiel a um chamado. Não é uma onda, assim, que vocês vão... Isso é que eu acho importante. Não foi uma onda, né? Deus, o Senhor, ele nos prova naquilo que nós sempre dizemos. Ele sempre nos provou naquilo que nós afirmamos nas canções. Cantamos o que vivemos. Né? Eu falo assim, nós vamos continuar te buscando e te adorando
E tem épocas que o Senhor te expõe mais e tem época que Ele te esconde. Tem época que você está mais exposto na mídia, que as pessoas estão mais te celebrando. Tem época que elas nem lembram que você... Mas a gente vai continuar sendo aquilo que nós éramos lá no auditóriozinho, quando ninguém, não tinha nem CD, quando ninguém nos conhecia, quando não havia ainda o CD Toque no Altar. O nosso maior desejo é continuar com aquele mesmo coração e fazendo da mesma maneira que nós fazíamos lá. Pô, que maneiro. Então, no caso, próximo projeto do Trazendo a Arca, assim, ainda que esteja, né, elaborando ainda, vai ser a comemoração dos 20 anos. 20 anos. Sim, eu acho que é uma data que precisa ser celebrada. Claro, né, e é claro que a gente vai rodar o mundo com essa... E já fazer uma surpresa aqui, né? Ângelo está convidado. Opa! Olha aí. Não tem como ele não participar, né, cara? Tem como contar a nossa história. Cara, já tá registrado aqui. Tem como contar a nossa história sem essa galera. Ainda tem, vai ter o Ângelo e o Bonfim também, que tá ali, ó. Pra eles não ficarem com ciúme. Pô, muito legal. Aqui Márcio André, pra não ficar com ciúme. E os amigos dele também, né? Que vem junto, né? Muito maneiro, muito bom. Gente, eu quero agradecer vocês, assim, demais. Foi 10 demais, tem sido 10 demais ter vocês aqui, Pelé. Pô, Deco, sou fã de vocês, musicalmente falando, vocês têm uma química, uma coisa assim, tanto musical como, sabe, de unção, de Deus, assim, uma coisa que, sabe, acho muito bacana isso. E então quero agradecer vocês pelo carinho de estar com a gente aqui, o nosso público, o pessoal que assiste aqui o nosso programa. O AT Jazz é um programa de música instrumental, mas a gente sempre traz cantores, já passaram vários cantores. O Luiz já esteve aqui com a gente cantando Samba pra Deus, né? Opa, foi legal pra caramba. O Álvaro Tito, o Jairo, já teve um montão de gente aqui, mas eu quero agradecer vocês. Obrigado de coração. Cara, eu que agradeço. Parabéns pela tua iniciativa de fazer um projeto tão de excelência que você tem feito. A gente precisa disso, né? Pô, legal. Parabéns e que Deus possa estar te impulsionando cada vez mais aí, tá? Abençoando aí seu sendo essa ministério. referência, cara, pra essa galera. Isso aí. É verdade. Beleza. Quando eu te conheci, tua barba ainda era pretinha. Ainda tinha mais cabelo, né? Uma Teus raspinha, cabelos né? eram longos, filho. Depois eu vou falar com o Ronald pra ele te dar uma dica aí. Ronald, um abração pra tu, né? Abração, ó. Eu perco amigo, mas não perco Perde amigo, mas não perde amigo. Muito bom, Passando muito bem bom. pro Ronald, Carlinhos Félix. Valeu, gente. Ó, finalizando aqui o nosso bate-papo, tem mais música com o Ministério Trazendo a Arca. Obrigado a você que tá aqui com a gente. Pega esse vídeo, compartilha para um montão de gente, para sua família. Compartilha. Tenho certeza que essas músicas vão abençoar muito você e seus amigos, Amém. beleza? Amém. Trazendo a Arca, ó, AT Jazz Music, que é o seu programa de música instrumental no YouTube. Deus abençoe, galera. Um abraço. Junto. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre é ser. Meu Senhor,
o sol ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. E você que está aqui com a gente, que curte o nosso programa, que curte a música brasileira, que curte os músicos brasileiros, eu vou te dar uma oportunidade de você apoiar o nosso programa e apoiar todos os músicos que por aqui passam. Clube de Assinantes. O que é o Clube do Assinante? O Clube do Assinante é a oportunidade que você tem de nos ajudar, de contribuir com o nosso programa com valores irrisórios, com valores bem pequenininhos, e você não sabe a grande ajuda que você dá quando você participa do Clube de Assinantes, beleza? Então, o link já está aqui embaixo, você pode participar. Todo mês a gente faz sorteios, você ajuda o programa e você é contemplado com brindes, com prêmios, com cursos online e com muita coisa legal. Então não fica de fora do nosso Clube do Assinante. E para você que é empresário, para você que tem a sua empresa, tem a sua marca e você quer divulgar aqui com a gente, então faz um contato com a gente, tem os nossos contatos aqui embaixo. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria de muita valia, que vai ser muito legal você colocar a sua marca aqui no AT Jazz Music. O nosso canal está crescendo muito, o engajamento é muito legal, tem milhares de pessoas que assistem, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para sua marca, para sua empresa. Não deixe de fazer contato com a gente, beleza? Clube do Assinante, e seja um patrocinador do AT Jazz Music. Valeu!